Bem, turma, boa noite. Eu sou o Daniel Fernandes, aluno aqui da disciplina de Métodos de Física. Eu fiquei com o tema, né, produção de raio-x. Nesse tema, eu vou abordar especificamente a parte de raio-x de frenagem e a lei de Duane-Hunt. Antes da gente entrar nesses conceitos, né, dessa produção de raio-x, vamos relembrar, né, alguns conceitos que são importantes para você, no entendimento, né, no fluxo aqui da nossa aula, você não se perca em algumas partes que são importantes. Ok? Então, vamos lá. Então, algumas considerações iniciais em relação à onda, né? Porque o nosso objetivo aqui é trabalhar na produção de raio-x e fazer a dualidade dele, né? Provar, né, que é mais uma existência que a luz tem a dualidade de partícula-ondas. Então, para isso, a gente precisa de alguns conceitos iniciais em relação à parte de ondas. Os elementos, né? Quem são os elementos de uma onda? Uma onda, né, na sua forma mais clássica, ela tem esse formato ondulatório, né, onde ela tem picos de máximo e tem picos de mínimo, né? Esses picos de máximos são chamados de crista e esses picos de mínimo são chamados de vale. A distância, né, do eixo aqui, né, como fosse o meio da onda, até uma crista ou até um vale, ó, então, daqui para cá, essa distância é representada pela amplitude da onda. Ou seja, a distância de uma crista até o vale são 2 vezes a amplitude. Então, 2A seria a distância de uma crista até o vale da onda. Beleza? Normalmente se usa realmente essa relação do A, certo? Dificilmente se usa a relação em 2A. Outra importância, né? Outra coisa importante que você tem é a amplitude, né? É o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Ó, né? Se você pegar a distância de um vale até um vale, essa distância também é chamada de lambda, né? Representada pela letra grega lambda, que representa o comprimento de onda. Vai ser a mesma distância também entre duas cristas. E outro elemento importantíssimo da onda é a frequência. A frequência, ela está associada com um elemento importante que é o período, né? Lembrando que a frequência, ela é o inverso do período, que daqui você pode concluir que o período é o inverso da frequência. E o que seria o período? O período é o tempo gasto para essa onda completar um ciclo. Ou seja, se você perceber, ó, essa onda começa aqui nesse ponto. Ela vai subindo, ela desce, vem para baixo de baixo, né? Continua descendo, sobe, e a partir desse ponto, ó, ela volta a subir. Então, esse processo aqui de subida já foi executado aqui, ó. Então, a partir daqui, a onda começa um processo de repetição. E toda essa parte aqui, ó, subida, descida da parte de baixo, já aconteceu aqui atrás. Então, esse tempo que ela gasta para sair desse ponto e chegar nesse ponto, esse tempo é o período. Então, o período ele é o tempo gasto para a onda completar um ciclo. E esse ciclo ele pode aparecer, né, várias vezes dentro de uma mesma onda ou até infinitas vezes, dependendo aí do tamanho da onda. E esse período ele está relacionado com a frequência, né, não no seu inverso. Normalmente o período é a unidade trabalhada em segundos, né, porque os intervalos de onda são pequenos, e a frequência é trabalhada em hertz, que seria aí, né, na prática, o segundo a menos 1, certo? Já que o período é o inverso da frequência, né? Hertz, né, devido ao estudioso que trabalhou muito nessa área. Ok? Então, aqui são algumas considerações iniciais que serão necessárias. Essa frequência, esse período e esse comprimento de onda, eles estão associados com a velocidade de propagação dessa onda, né? Toda onda tem a sua velocidade de propagação.
Então, a velocidade de propagação de onda é o comprimento vezes a frequência. Ou, como você sabe que a frequência é o inverso do período, a velocidade de propagação de onda é o comprimento sobre o período. Então, existem essas duas formas aí diferentes de você determinar a velocidade de uma onda, em função da frequência ou em função do período, né? Principalmente essa relaçãozinha aqui, ó, V igual a lambda F, vai ser importante para a gente daqui a pouco, né, quando a gente trabalhar com a nossa produção aí do raio-x. Beleza? Já as ondas eletromagnéticas, né, que também são ondas importantíssimas, são ondas, né, geradas por pulsos energéticos, que se propagam no espaço transportando energia, né? São ondas transversais que se propagam sem precisar do meio material, ou seja, principalmente elas se propagam no vácuo. Então, como você não precisa de um meio material para a propagação dessas ondas, ela pode se propagar no vácuo. E o objetivo dela é transportar energia, né? Ela é formada por um campo magnético juntamente com um campo elétrico, né? Existe uma direção de propagação e o objetivo dela é transportar energia, né? Energia luminosa, energia solar, energia de radiação, né? Qualquer tipo de energia que possa se propagar no vácuo. E ela também tem a questão do comprimento de onda, né? O mesmo comprimento de onda lambda que nós acabamos de ver nos conceitos iniciais de onda, né? E também, ó, a distância entre duas cristas, ó. Se você perceber aqui, ó, o ponto mais alto da onda e aqui é o outro ponto mais alto da onda. Ela tem o mesmo princípio de propagação, né? Só que elas propagam aí em duas formas diferentes, né? Uma devido a seu campo magnético e a outra devido a seu campo elétrico. Mas o principal, né, o foco dessas ondas é porque elas transportam energias, né? Elas são pulsos energéticos. Então elas podem se propagar aí sem precisar do meu material, ou seja, elas podem se propagar no vácuo. Bem, com essas considerações iniciais, né, nós chegamos ao nosso foco principal dessa aula, que é a questão do raio-x, né? A produção do raio-x. Principalmente em outra forma da gente provar essa dualidade que existe de onda-partícula em relação à luz, né? Foram feitas aí várias provas, né, ao longo dos anos, vários cientistas trabalharam com a dualidade, né? Einstein foi um deles principalmente, e para provar, né, que a luz realmente tinha essa dualidade onda-partícula, né? Se pensava inicialmente uma luz só como uma questão ondulatória, né? Não se pensava na luz como uma questão de partícula. Mas a partir de vários experimentos aí ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, percebeu-se que cada vez mais a luz realmente tinha essa função também de carregar partículas. E esse é um dos experimentos, né, feito aí por Duane e Hunt, que fazem essa prova. Okay? Então, como é que a gente produz, né, o raio-x? Né? O raio-x ele pode ser produzido quando elétrons, né, são acelerados em direção ao alvo metálico. Então, você tem aqui uma diferença potencial. Essa diferença potencial está gerando uma energia potencial, logicamente. Essa energia potencial está alimentando, né, esse recipiente. Essa energia potencial passa para o elétron na forma de energia cinética. Ele ganha energia cinética, ele ganha velocidade, né? Ele se desprende do recipiente e se choca com o sólido. Ao se chocar com esse sólido, parte dessa energia, né, se desprende na forma de raio-x. Parte da energia é perdida aqui, logicamente, né, pelos choques aqui que acontecem dos elétrons com as partículas internas desse sólido, mas uma parte dela é liberada. Essa liberação na forma de raio-x, né? Logicamente, né, dependendo do sólido aí que ocorrer esse choque, você vai ter uma maior produção ou uma menor produção desses raios-x. O raio-x nada mais é do que uma emissão de fóton, né, do que uma emissão de luz. Só que é uma emissão de luz numa faixa de frequência, né, onde ela não é visível, né, numa faixa de frequência onde ela não é visível, né? Se você pegar aqui aquele espectrômetro, né, das luzes, então o raio-x ele vai estar lá numa faixa específica.
O detalhe também é exatamente o comportamento, né, dessa intensidade. Ok? Antes de chegar no comportamento, né, vamos ver aqui. Suponhamos que incida sobre um alvo, né, um feixe de elétrons com certa energia, principalmente em relação à energia cinética, né, para esse feixe de elétrons adquirir velocidade. Experimentalmente, observa-se que o espectro da radiação gerada no processo tem um valor máximo de frequência ou um valor mínimo de comprimento de onda, valor que recebe o nome de limite de Duane-Hunt. Então, é exatamente esse valor mínimo aqui de comprimento de onda que nós vamos trabalhar. Porque nesse choque aqui, nessa liberação do fóton, esse fóton é simplesmente energia, libera uma frequência, né? Uma frequência máxima ou um comprimento de onda mínimo. E essa relação, né, essa relação é através do gráfico, né? O gráfico da intensidade dessa luz em relação ao comprimento de onda. O interessante é exatamente como ocorre essa relação no gráfico, né? Como é que é esse comportamento, né? Se é aquele comportamento da radiação do corpo negro, né? Se é o comportamento de uma radiação de luz de hidrogênio que apresenta picos, ou se ele tem outro comportamento, né? Então, exatamente nesse experimento do Anne e Hunt, eles perceberam que esse raio-x ele tinha um comportamento específico, né? Ele não tinha um comportamento de uma radiação de corpo negro, ele não tinha um comportamento de uma radiação de luz de hidrogênio, né? Ele tinha um comportamento diferente. E nesse comportamento diferente, eles perceberam que a intensidade só era calculada, só era vista a partir de um lambda mínimo, né? A partir de um comprimento de onda mínimo, né? Esse lambda aqui é o comprimento de onda, né? Então, ele começa tendo um comportamento parecido com a radiação do corpo negro, ó, mas ele começa a ter vários picos, né? E a partir de um certo comprimento de onda, ele desaparece. Mas o mais importante é essa questão aqui do mínimo, né? Por que tem esse comprimento de onda mínimo, né? Porque ele precisa, como é que se calcula esse comprimento de onda mínimo? Então, foi aí nesse comprimento de onda mínimo que o Duane e Hunt, né, os dois cientistas, trabalharam, né, as suas teses. Por que existe esse comprimento mínimo e como calcular esse comprimento mínimo? Para a gente poder calcular esse comprimento mínimo, a gente vai lembrar de Einstein, né? Aqui é esse processo do raio-x de frenagem, ele é uma situação bem semelhante ao efeito fotoelétrico. Só que aqui ele só emite um fóton característico, né? E aqui ele só emite um fóton a partir de uma região de frequências máximas, né? No espectrômetro, na região do raio-x. O efeito fotoelétrico já emite fótons em várias regiões diferentes. Então, o que eles perceberam? Perceberam o seguinte: devido aos experimentos, né? Devido a vários experimentos, e foi que eles foram alterando experimentos? Eles foram alterando a tensão aqui aplicada, né? A DDP aplicada, quanto maior a DTP aplicada, eles viram que esse comprimento de onda ele tinha um comportamento diferente. Ou seja, o grafo tinha um comportamento diferente, né? Esse lambda aqui, ele tinha um comportamento diferente. Então, Duane e Hunt perceberam empiricamente, né, ou seja, através de experimentos, que o lambda m, que é o comprimento de onda mínimo, era inversamente proporcional à tensão aplicada, né, à DDP aplicada. Então, eles foram, né, alterando as tensões e foram percebendo que o lambda mínimo ia diminuindo caso a tensão fosse aumentada, ou o lambda mínimo ia aumentando, né, caso a tensão fosse diminuída. E é o que normalmente acontece, né, quando os cientistas eles querem partir para sair do experimento e chegar na parte de cálculo, né? Então, eles vão fazendo testes no experimento e vão percebendo que vai acontecendo com as grandezas, né, que estão envolvidas nesse experimento. Eu mexi numa grandeza aqui, o que aconteceu com a grandeza? Ela aumentou, diminuiu, ela ficou constante. Tem sempre um valor que vai sendo aplicado, que vai ser sendo o mesmo. Então, é assim que você acaba descobrindo, né, as fórmulas e principalmente as constantes envolvidas aí na física, né? É experimental, ok? Então, nesse caso aqui, né, para poder calcular quem é esse lambda mínimo, o que eles fizeram, né? Eles consideraram inicialmente que
toda essa energia cinética aqui, toda essa energia cinética que saía aqui do feixe de elétron, ela seria usada para gerar esse raio-x. Ou seja, né, a gente ia desconsiderar as perdas de energia com o choque desse elétron aqui com as partículas do sólido. Né? Foi feita exatamente essa aproximação, né, com essas perdas são muito pequenas, e poderia fazer essa aproximação para o efeito de cálculo. Então, nesse momento, consideramos que as partículas carregadas colidas com o alvo emitam fótons e percam, por consequente, energia cinética, né, o feixe de elétron. No caso extremo, né, na situação ideal, podemos conceber uma colisão em que toda a energia cinética do elétron seja convertida em energia radiante. Então, o caso perfeito, né, que é essa energia cinética que vem com fóton, ao colidir com o sólido, ele não tenha perdas. Né? Toda essa energia vai se transformar em energia radiante. E em relação à energia radiante, a gente lembra do Einstein, né, exatamente para poder determinar essa energia. Então, o Einstein, né, determinou que essa energia radiante é dado pela fórmula HF. O H sendo aí a famosa constante de Planck e o F na frequência. E o EC é a energia cinética que está vindo do elétron. Então, nesse caso aqui mais extremo, né, ou seja, no caso de conservação total de energia, aí, toda a energia cinética está sendo transformada em energia radiante, né, em energia do fóton. Essa energia cinética, né, como ela vem através de um DDP, a gente pode assumir que essa energia cinética dos elétrons é através de um campo elétrico, né, porque ela está vindo gerada de uma diferença de potencial, gerada de um DTP. Então, a gente pode dizer que essa energia cinética é o E vezes o V. Né? O E sendo aí o elétron, né, e o V sendo a diferença potencial. Ok? Sendo V a diferença potencial entre os eletrodos do tubo no qual se produz raio-x. Bem, como essas duas energias aqui são energias cinéticas, né, e logicamente elas são iguais, então simplesmente pode igualar as duas equações. Né? Então, igualando as equações, temos HF, né, que é a primeira equação, é igual a E vezes V. Só que nós vimos, né, lá no começo, nos conceitos iniciais, por isso que foi importante aqueles conceitos iniciais, que a velocidade de onda era lambda vezes F. Como estamos falando de luz, essa velocidade vocês conhecem, é a famosa C, né, velocidadezinha da luz. Então, daqui nós podemos tirar aqui o F, seja a frequência, é C sobre lambda. Como eu quero encontrar o lambda mínimo, então eu tenho que botar na minha equação o lambda. E para a minha equação aparecer o lambda, eu faço essa troca aí com a frequência. Beleza, então jogando aqui, nós vamos ter HC sobre lambda, né, que é o F, é igual a EV, que seria a energia aí gerada a partir, energia cinética gerada a partir da tensão. Né? Como eu quero isolar o lambda, então vou jogar o lambda para lá e vou trazer o F para cá. Então, o lambda vai ser HC sobre EF. Esse não é qualquer lambda, esse é o famoso lambda mínimo. Esse aqui é o lambda mínimo. Então, para se gerar esse lambda mínimo aí, lá do gráfico, né? A partir desse lambda mínimo, o feixe de elétron vai gerar a intensidade, ele fica exatamente com essa relação. E chegando nessa relação, né, Duane e Hunt fizeram esse experimento várias vezes, né, inúmeras vezes, e cada vez que eles faziam esses cálculos, o H, né, porque eles conseguiam medir os outros, né, o lambda M ele media no gráfico, o C é constante, e o EF eles tinham controle da tensão que eles estavam aplicando. Então, teoricamente, eles não conheciam o que era o H. Então, eles fizeram vários testes, né, com vários materiais, com várias tensões diferentes, várias voltagens diferentes, e perceberam que o H sempre dava um valor próximo daquele H calculado por Planck. Então, essa foi também mais uma prova, né, dessa dualidade da luz, né? Onda-partícula, de um outro experimento
você conseguiu calcular o mesmo valor de H que já tinha sido calculado em experimentos anteriores. Então, portanto, o raio-x emitido deverá ter energia máxima igual à energia do elétron incidente, ou seja, o espectro contínuo é limitado pelo comprimento de onda associado à energia máxima do elétron, né? Então, esse lambda mínimo, ele está associado exatamente à energia máxima do elétron, que é exatamente quando toda a energia do elétron ela é transformada em energia para o fóton, né, se desprender do material. Quando isso acontece, você tem esse lambda mínimo. Então, como o lambda mínimo já está associado à energia cinética máxima, você não tem intensidade antes dele, né, porque a partir dele, para gerar ele, você tem que ter a energia cinética máxima. Então, antes de gerar ele, você não tem energia cinética máxima, então por isso que antes dele você não tem nenhuma intensidade. A intensidade do feixe ele começa a aparecer depois desse lambda máximo, desse lambda min, né? Porque exatamente o lambda min foi gerado com a energia cinética máxima. Ok? Então, aqui é mais uma prova, né, dessa dualidade da partícula onda. Bem, o raio-x, né, foi descoberto há muito tempo atrás, né? Esse raio-x aqui é o raio-x de frenagem, né, que é gerado a partir desse lambda min. E esse lambda min foi exatamente o lambda determinado pelo experimento do Hunt. Mas atualmente, né, o raio-x ele é usado, né, em vários aparelhos, em vários exames, né? Então, umas aplicações que o nosso raio-x tem é o raio-x ele atravessa o corpo e forma uma imagem, uma película sensível, né, placa radiográfica, que é o famoso raio-x tradicional mesmo. O contraste é devido à atenuação diferencial dos raios-x pelos diferentes tecidos. É o médio diagnóstico por imagem mais usado na medicina. Então, você quer ver principalmente a questão dos ossos, né? Se quebrou algum osso, se teve alguma fratura em alguma região, né? Esse raio-x aqui é o jeito mais fácil. E tem a tomografia computadorizada, que ela já é mais recente, né? Esse raio-x aqui é bem antigo. Um feixe de raio-x tipo leque gira ao redor do paciente. Os dados de transmissão da radiação são usados para reconstruir um corte anatômico do paciente, né? Aqui os dados já são gerados por um computador, né? Aqui é numa placa, né, metálica, você bombardeia o corpo e você atravessa o corpo fazendo esse contraste, né? Aqui no princípio de funcionamento já é em relação às imagens, já são melhores, né, computadorizadas, hoje em dia já tem até imagens coloridas. Ok? Então, essa foi a nossa aula em relação ao raio-x, né? Principalmente o raio-x de frenagem e o lambda mínimo, pelo princípio do Hunt. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela paciência e valeu!